Um crente pode ficar endemoniado? Se a cura me pertence em Cristo, por que ainda não fui curado? Essas e outras questões serão abordadas neste capítulo. Olá, meus amados, graça e paz no Senhor Jesus. Eu sou o pastor Fernando Alencar e este é o audiobook A Autoridade do Crente, escrito pelo reverendo Kenneth Hagin. Apêndice 2. A autoridade do crente sobre doenças mentais. O reverendo Kenneth Hagin ensinou esta mensagem em Miami, Flórida, em 25 de janeiro de 2000. Quando ensinamos sobre a autoridade do crente, devemos ensinar também sobre oração, porque entender a autoridade que temos em oração é vital para o entendimento da autoridade global que temos como crentes. Sempre que ensino sobre oração, existem dois textos principais que uso: Efésios 6,18 e João 15,17. Efésios 6,18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. João 15,7. Se permanecerdes em mim, Jesus, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. João 15,7 é uma passagem bíblica maravilhosa, não é? Ela diz como você pode ter todas as suas orações respondidas. Primeiro, habite em Jesus. Segundo, tenha sua palavra habitando em você. Então qualquer coisa que pedir será feito para você. Como habitar em Jesus? Nascendo de novo, tornando-se uma nova criatura em Cristo. Como a palavra dele habita em você? Meditando na palavra de Deus e sendo rápido em obedecer ao que ela diz. Tudo o que ensinamos ou pregamos da palavra de Deus se encaixa na categoria Minhas Palavras, encontrada em João 15,7. A palavra de Deus são as minhas palavras sobre as quais Jesus estava falando. Uma coisa que quero ensinar da palavra de Deus é a respeito de autoridade. Tantos cristãos, até mesmo pessoas que têm estado no ministério por anos, não entendem a autoridade que temos como crentes. Mas, quando conseguimos ter a palavra de Deus sobre a autoridade habitando em nós, podemos pedir o que quisermos dentro desses critérios e será feito para nós. Aleluia! Quero falar sobre autoridade sobre demônios relacionados a doenças mentais. Às vezes, cristãos ficam confusos sobre esse assunto e não percebem que a pessoa pode ter uma influência demoníaca em sua mente ou corpo e ainda não estar possuída por um demônio em seu espírito. Nenhum cristão, ninguém que nasceu de novo, pode ter um demônio em seu espírito. Isso seria impossível, porque, segundo aos Coríntios 5,17 diz: "E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas." A passagem de 2 aos Coríntios não está falando sobre o corpo ou sobre o homem exterior tornando-se novo. Se você é calvo quando você nasce de novo, você continua calvo. O homem exterior não muda. Esse versículo está falando sobre o homem interior, ou o espírito do homem, tornando-se novo. Se você é nascido de novo, o Espírito Santo habita em seu espírito. O Espírito de Deus testifica com seu espírito que você é filho de Deus. Romanos 8:16. Meu amado, minha amada, nos últimos capítulos percebi que grande parte das pessoas que escutam este audiobook ainda não se inscreveram. Eu não sei se você sabe, mas nós ainda não somos monetizados. Precisamos alcançar pelo menos 1.000 pessoas e, enquanto gravo este capítulo, temos pouco menos de 300 seguidores. E você nos ajudará muito no momento em que se inscrever no nosso canal. Isso nos ajudará a chegar mais perto da monetização, o que fará com que o nosso canal cresça. Agradeço muito se você fizer isso agora. Deus te abençoe. Você sabe tão bem quanto eu que o Espírito Santo e o diabo não irão habitar no mesmo lugar. Um deles terá que sair, e não será o Espírito Santo. Então, é impossível os cristãos terem um demônio em seu espírito. Somos um espírito, temos uma alma, mente, vontade e emoções, e vivemos em um corpo.
1 aos Tessalonicenses 5:23. Nosso espírito pode já pertencer a Deus, mas a Bíblia diz que é nossa responsabilidade fazer algo com o nosso corpo e mente. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O versículo 1 nos diz para apresentar nosso corpo a Deus como sacrifício vivo. Com o nosso corpo, entramos em contato com este mundo físico onde Satanás é Deus, com D minúsculo. E se não conhecemos a autoridade que nos pertence, ou como tirar proveito dela, Satanás pode eventualmente ter acesso ao nosso corpo. De fato, Atos 10:38 diz que doença é opressão satânica. Satanás e os demônios podem não apenas ter acesso ao corpo, mas também à mente. Por isso, é tão importante manter nossa mente renovada com a palavra de Deus. Romanos 12, 2. Quando se trata de expulsar demônios de crentes, tenho descoberto que os demônios estão sempre no corpo ou na mente, nunca no espírito. Demônios e doenças mentais. Estou em meus 66 anos de ministério e este é um assunto que tenho estudado por mais de 65 anos. É um assunto pelo qual tenho estado grandemente interessado e vou lhe dizer o porquê. Quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai deixou minha mãe e a família. Não me lembro de ter passado muito tempo com ele porque ele tinha ido embora quando eu ainda era criança. De fato, ele partiu e nunca mais voltou. Minha mãe foi deixada com 4 filhos. Ela se esforçou para ganhar a vida por nós, seus filhos, mas não sabia como confiar em Deus ou como lançar os seus cuidados sobre o Senhor. Com todos os problemas que tinha, de vez em quando sofria um completo colapso físico e mental. Então, mamãe e nós, crianças, fomos morar com meus avós maternos. Isso aconteceu em 1923 e eu ainda ficava em casa durante todo o dia, novo demais para ir para a escola. Vovó lavava as roupas do lado de fora sobre uma tábua de lavar numa tina antiquada. Enquanto ela estava do lado de fora, eu estava parado lá dentro, com a responsabilidade de vigiar mamãe e ter certeza de que não se suicidaria. Esse tipo de coisa impressiona uma criança de 6 anos de idade, não acha? Entenda, mamãe não estava com sua mente normal. Muitas vezes tentou cometer suicídio. Vovó me colocava na porta da cozinha porque mamãe poderia tentar entrar na cozinha e pegar uma faca de cortar carne para cortar o pescoço. Se mamãe passasse por mim, eu deveria chamar vovó, coisa que fazia 1 ou 2 vezes. Vovó vinha correndo e tomava a faca de mamãe. Como eu disse, com o passar do tempo, a doença mental se transformou em um assunto que me intrigou, tanto que eu a tenho estudado cuidadosamente por mais de 65 anos. Antes de mamãe ir para o lar estar com o Senhor, quando ela tinha aproximadamente 79 anos de idade, abordei este assunto do passado com ela, porém, ela não tinha qualquer lembrança de qualquer coisa sobre isso. Quando mencionei a faca e o suicídio, ela disse: "Filho, você sabe que eu nunca teria feito algo assim. Sou cristã, eu não teria feito algo assim." Alguém pode perguntar: e se ela tivesse cometido suicídio, seria salva? Certamente. Pessoas que ficam doentes do estômago fazem coisas estranhas às vezes, não é? Bem, pessoas que ficam doentes da cabeça fazem coisas mais loucas ainda. Minha mãe não tinha conhecimento ou recordação do que fazia durante seu período de colapso, o que mostra que ela não estava em sã consciência. Senhora cristã pega inalando rapé. No tempo em que pastoreei uma igreja, em particular no ano de 1944, tive algumas experiências neste assunto, por causa da minha própria família e porque eu havia estudado um pouco sobre ele. Uma senhora em nossa congregação não estava tão bem. Seu marido, não salvo, enlouqueceu e foi internado. Ela ficou sozinha para criar 5 filhos com pouca renda. Algumas pessoas da igreja tinham transformado uma mansão que as pertencia em 4 apartamentos, os quais foram alugados. Atrás da mansão
tinha uma casa usada como dependência de empregados e estas pessoas afortunadas permitiram essa senhora, com seus 5 filhos, ficarem nessa casa sem precisar pagar. Bem, todas as 4 famílias que alugaram os apartamentos da mansão e a senhora que morava na casinha eram membros da igreja. Uma das senhoras que alugou o apartamento veio até a casa pastoral um dia para falar com minha esposa e comigo. Ela disse: "Irmã fulana, a senhora com os 5 filhos, está cheirando rapé." Agora, uma das qualificações para ser membro daquela igreja era nunca usar tabaco de qualquer forma. As pessoas tinham que assinar uma declaração sobre nunca usar tabaco. Essa senhora que era membro da igreja e que veio falar comigo e me dizer que a outra senhora estava cheirando rapé, estava pronta para tirar a outra da igreja. Mas eu lhe disse: "Se você estiver passando pelo que ela está passando, não podemos dizer o que você estaria fazendo. Não vamos tirá-la da igreja. Vamos levantar uma oferta para ela e fazer uma feira. Você irá ficar calada sobre esse rapé. Não mencione isso para quem quer que seja." Poucos dias depois, a senhora que vivia sozinha com seus 5 filhos veio até a casa pastoral. Ela disse: "Irmão Hagin, estou tão envergonhada. Não sei o que fazer." Eu perguntei: "Qual o problema?" Ela disse: "Achei fumo no bolso do meu avental. Perguntei a um dos meus garotos de onde aquilo tinha vindo e ele me disse que eu o tinha mandado para a mercearia para comprar aquilo. Eu disse que não faria uma coisa assim." Eu sabia que ela não sabia o que estava fazendo, porque eu havia convivido com a minha mãe. Essa querida senhora não tinha conhecimento disso pelo fato de estar tão debilitada e debaixo de tanta pressão. Mas, graças a Deus, fomos capazes de ajudá-la e tudo ficou bem. Precisamos renovar nossa mente. Às vezes, o diabo atinge a mente de uma pessoa, apesar de não poder tocar em seu espírito. Contudo, nosso espírito controla nosso corpo através da nossa mente. É por isso que nós cristãos precisamos renovar nossa mente com a palavra de Deus. Romanos 12, 2. "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Mesmo que seja nascido de novo e cheio do Espírito, se você não renovar sua mente, ela ficará do lado do seu corpo. E ao invés do seu espírito governar seu corpo através de sua mente, seu corpo irá governar seu espírito pela sua mente. E você será o que o apóstolo Paulo chamou a igreja de Corinto, carnal ou regido pelo corpo. Certa vez estive realizando cultos durante 4 semanas em Waco, Texas, ensinando todas as manhãs e pregando durante a noite. Eu tinha ensinado a alguns a respeito de doença mental e nossa autoridade. Depois de um culto, uma senhora veio até a mim, a qual, ao meu ver, estava chateada. Ela disse: "Você não está insinuando que cristãos carnais podem ter o Espírito Santo, está?" Eu disse: "Não, senhora." Ela suspirou e relaxou por um pouco. Então continuei: "Eu não quis insinuar. Eu disse exatamente isso. Sim, cristãos carnais podem ter o Espírito Santo." Continuei: "Posso lhe fazer uma pergunta? Você tem o Espírito Santo?" Ela disse que tinha, e então eu repliquei: "Bem, isso prova o que eu disse. Cristãos carnais podem ter o Espírito Santo." Ela ficou de queixo caído e piscou os olhos como um sapo numa chuva de granizo no oeste do Texas. Ela olhou para mim por alguns instantes e então disse: "Sabe, você está certo." Se não renovarmos nossas mentes com a palavra de Deus, viveremos como crentes carnais. Não conheceremos ou exerceremos nossa autoridade legal em Cristo e iremos nos abrir para os ataques do inimigo. Uma nuvem sobre uma esposa de luto. Uma maneira pela qual o inimigo tenta atacar os cristãos é através de suas mentes. Lembre, ele não pode atacá-lo nos espíritos deles, se são crentes nascidos de novo. E quando a mente de uma pessoa é afetada, ela pode agir de maneira diferente do que agiria ou deveria agir em seu comportamento normal. Em 1950, realizei um culto em Fort Worth, Texas, e ensinei sobre fé por 8 semanas. Sabe, às vezes o Espírito Santo irá guiá-lo para sair um pouco do assunto programado. O assunto em paralelo estará relacionado porque ainda está na palavra, mas pode ser que não esteja nas suas notas.
O Espírito Santo pode guiá-lo em outra direção com o propósito de ajudar alguém na congregação. Às vezes, para ajudar apenas uma pessoa, porque o Espírito Santo é o nosso ajudador. Neste culto em particular, eu estava ensinando sobre o que significa crer com o coração. Não estava falando sobre o coração físico, mas sobre o coração do ser humano, que é o seu espírito. Olhei ao longo da multidão e vi uma senhora próximo aos seus 80 anos. Ela era uma trabalhadora voluntária na igreja. Ela não estava entre os que eram remunerados para trabalhar, mas estava ministrando na igreja com certa competência. E eu vi uma nuvem negra pairando sobre ela. Era grande como uma tina de lavar roupas número 3. É claro que esta geração mais nova não sabe o que é uma tina de lavar roupas número 3. Eles nem sabem que tinas de lavar roupas vinham em números. Deus abençoe seus coraçõezinhos. Mas a número 3 é a maior tina de lavar roupas que você pode comprar. Eu imediatamente soube que essa grande nuvem negra suspensa sobre a cabeça dela denotava que estava passando por provas ou testes severos. E então vi no espírito o que era. Então continuei a ensinar nessa linha apenas para ajudá-la. Essa senhora e seu marido, que por volta de 1950 tinha ido estar com o Senhor, eram pastores na mesma área da última igreja que pastoreei. De fato, quando fui ordenado, o marido dela era o presidente do comitê de ordenação. Ele era um grande homem de Deus, um dos mais marcantes cristãos que conheci. Anos depois, após deixar aquela parte do país, ouvi dizer que ele sofreu 2 AVCs. Descobri que ele e sua esposa estavam morando com sua filha no Texas Central. A esposa era uma ministra ordenada. Ela havia estado no ministério mais de 50 anos, quando eu a vi neste culto em particular em Fort Worth. Eu soube pelo Espírito o que ensinar e comecei explicando que quando alguma coisa acontece com o cérebro de uma pessoa, aquela pessoa muitas vezes não é mais capaz de controlar seu corpo. Quando uma pessoa sofre um AVC, certas células do cérebro podem morrer. Eu expliquei como às vezes Satanás pode vir contra o corpo de uma pessoa através de doenças e afetar o comportamento desta pessoa. Imediatamente depois do culto, essa senhora ministra veio até mim. Até este momento eu não tinha dito uma palavra sequer para ela pessoalmente. Ela disse: "Irmão Hagin, você fez a nuvem negra sair da minha cabeça." Eu não tinha falado a ninguém sobre a nuvem que vi. Ela disse: "Aquela nuvem pairou sobre minha cabeça por 8 anos. Você se lembra do meu marido? Nunca houve um homem bom como ele." Eu concordei com ela porque eu o havia conhecido pessoalmente. Nunca houve um homem tão gentil como ele. Ele nunca tinha nada de mal a dizer sobre qualquer pessoa. Ela disse: "Em toda a nossa vida de casados, mais de 50 anos juntos, ele nunca ficou de pavio curto comigo. Mas depois que teve o segundo AVC, seu braço e perna esquerdos foram paralisados. Ele não podia andar e ficou em uma cama de hospital na casa de nossa filha. Ela estava nos assistindo. Às vezes eu ficava ao redor da cama tentando fazer as pazes e ele levantava a mão direita com o punho e dizia: 'Vou lhe bater, sua velha.' Ele dizia algumas das piores coisas para mim. Minha filha e eu começávamos a orar juntas ao redor dele e ele orava conosco. Ele começava a orar no espírito e as coisas ficavam bem por alguns dias. Estou envergonhada por, depois de estar no ministério por mais de 50 anos, não perceber que deveríamos ter exercido autoridade sobre o diabo. Veja, aqui estava um homem que tinha vivido para Deus, um dos homens mais gentis e cristãos de verdade que já conheci. Claro que o diabo tomaria vantagem dele quando estivesse fraco fisicamente. Por causa de sua condição física, este senhor não estava em posição de exercer autoridade sobre si mesmo, mas aqueles crentes ao seu redor tinham autoridade e podiam ter exercido autoridade sobre o diabo. Eu não tenho autoridade em sua casa, mas você tem. A senhora continuou: "Estive debaixo de uma nuvem durante esses últimos 8 anos, desde que ele se foi, pensando que, depois de estar no ministério todos esses anos, o meu marido não tinha ido para o céu. Somente esta noite entendi que não era ele dizendo todas aquelas palavras más. Vejo isto agora. Aquele não era meu marido. Minha filha e eu quase podíamos ver aquela coisa horrível que vinha sobre ele. Seu semblante mudava,
e agora vejo que deveríamos ter exercido autoridade sobre aquilo. Deveríamos ter exercido autoridade em nome de Jesus, chamando o sangue de Jesus sobre ele e colocando o diabo para correr. Cristãos que têm sido afligidos por doenças mentais podem fazer coisas estranhas, coisas que não fariam se assim não estivessem. Precisamos conhecer a autoridade que nos pertence para que possamos ministrar para eles de acordo com a palavra e os libertar. Um homem é livre de influência demoníaca. Voltando a 1975, recebi um telefonema de alguém no Texas. Um homem se apresentou ao telefone e me contou sua história, a qual compartilharei daqui a pouco. Primeiramente, deixe-me explicar como esse homem entrou em contato comigo. Este homem viu o Dr. Lester Sumrall na televisão falando sobre o diabo, demônios e assim por diante. Este homem então checou se o irmão Sumrall estaria no Texas para marcar uma reunião com ele o mais rápido possível. O irmão Sumrall não iria passar próximo ao Texas nem tão cedo, mas quando o homem lhe contou sobre sua condição, o irmão Sumrall o direcionou para me contatar, já que eu estava próximo, em Oklahoma. Quando o homem me ligou e contou sua situação, eu lhe disse para vir a Tulsa para me ver. Este homem tinha se aposentado aos 60 e poucos anos de idade. Ele havia sido um psicólogo, um professor universitário e o cabeça da divisão de psicologia da maior universidade do Texas. Ele me disse como sua esposa tinha estado em alguns cultos nas casas. Isso foi durante o tempo da renovação carismática. E tinha descoberto que tinha sido apenas um membro da igreja e nunca tinha nascido de novo. Ela nasceu de novo e foi cheia com o Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Ela finalmente o levou a uma reunião e ele também percebeu que não havia nascido de novo. Existe uma vasta diferença entre pertencer a uma igreja e ser nascido de novo. Nós certamente cremos em fazer parte de uma igreja, mas a Bíblia diz que você precisa nascer de novo. João 3,7. Então, esse homem nasceu de novo e foi cheio com o Espírito Santo, falando em outras línguas, conforme o Espírito de Deus concedia que falasse. Juntos ficaram indo para os cultos do tipo pentecostal por alguns anos. Então, ele me disse que um espírito o agarrou e que ele começou a molestar crianças. Ele disse: sei que se eu continuar, vou acabar na penitenciária ou na cadeira elétrica. Não quero continuar, quero ajuda. Sua esposa veio com ele para me encontrar, mas ela já tinha deixado o casamento por causa do comportamento dele. Eu lhes perguntei por alguma informação do passado que eu pudesse entender como este comportamento começou. O homem disse que a psicologia era sua área profissional. Sua principal atuação era como psicólogo criminal, e por anos ele havia estudado todos os tipos de pervertidos, inclusive molestadores de crianças. Por alguma razão, depois de ter se aposentado e ter nascido de novo, e ter sido cheio do Espírito Santo, ele começou a estudar esses tipos de caso novamente, e aquele espírito se apoderou dele. Eu lhe disse: posso lidar com os espíritos. De fato, eu percebi que existem 3 demônios trabalhando aqui. Mas eu não irei lidar com os demônios, a menos que você faça o que eu lhe disser. Ele disse: farei qualquer coisa. Eu disse: número 1. Quando você voltar para casa, pegue cada um desses livros e os queime. Número 2. Leia a sua Bíblia todos os dias. E número 3. Ore em línguas pelo menos meia hora por dia. Se você não fizer essas coisas, eu não vou lidar com esses demônios, porque estaria perdendo meu tempo. Pedi para que ele lesse a história em Mateus capítulo 12, que explica o que demônios fazem quando deixam uma pessoa que estavam oprimindo. Mateus 12, 43 a 45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, o corpo de um homem, donde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Perceba que está limpa, porém vazia. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. O diabo sempre tentará voltar. Se uma pessoa oprimida não aprende a como exigir seus direitos, a como exercer sua autoridade e a se posicionar contra o diabo, então expulsar demônios é uma perda de tempo,
porque eles irão voltar. Lembre, é nossa responsabilidade fazer alguma coisa com nossa mente e nosso corpo. Romanos 12, 1-2. É por isso que esse homem tinha que fazer o que eu o instruí a fazer, a fim de que recebesse qualquer ajuda verdadeira e duradoura. A primeira coisa que eu quis que ele fizesse foi se livrar das coisas que causaram a vinda dos espíritos no começo, aqueles livros. A segunda e terceira coisa que pedi foi para que quando o diabo voltasse não o achasse vazio. Eu queria que ele se livrasse do mal e que enchesse a si mesmo com o bem, ficando cheio da palavra e oração. O homem concordou em fazer todas as três coisas. Então, expulsei aqueles espíritos imundos dele. Os 2 primeiros saíram facilmente, quase que imediatamente. O terceiro também não foi tão difícil, mas o fato é que todos os 3 o deixaram e o homem seguiu seu caminho. 15 meses depois, no final de um dos meus cultos, um senhor e sua esposa vieram falar comigo. Eu não reconhecera nenhum deles. Eles pareciam tão diferentes, até pareciam mais jovens. Quando apertamos as mãos, ele disse: "Você não se lembra de mim, não é?" Eu disse: "Não, eu não lembro." Ele me disse quem era e então me lembrei da situação que o trouxe a mim. Ele e sua esposa estavam diante de mim, de mãos dadas. Ele disse: "Eu apenas quero que você saiba que nunca tive outro minuto de problema. Fiz exatamente o que você me disse para fazer. Quando voltei para casa, queimei todos aqueles livros, li minha Bíblia todos os dias e orei em línguas pelo menos 30 minutos todos os dias. E graças a Deus, minha esposa voltou para mim." Então, sua esposa ergueu a voz e disse: "Estamos mais felizes do que já estivemos em toda a nossa vida de casados. Graças a Deus por existir libertação. Mas você tem que usufruir da libertação nos termos de Deus. Você não pode usufruir de libertação da sua própria maneira. Graças a Deus pela palavra, pois a revelação das suas palavras esclarece e dá entendimento." Salmo 119, 130. Você pode surtar debaixo da pressão ou lançar a pressão sobre Deus. Em uma igreja que pastoreei, existia outra senhora que havia suportado grande dificuldade com seu marido. Apesar de ser uma boa cristã, ela tinha colapsos, mentalmente falando. Ela me disse: "Meu marido e eu éramos fazendeiros. Um dia, enquanto estava colhendo algodão, vim para o fim de uma fileira e estava a ponto de começar em outra a partir do sentido oposto. A última coisa que me lembro era de chegar ao fim da fileira. Retornei a mim mesma meses depois e me encontrei em um hospício. Eu não sabia de nada que tinha acontecido no mundo durante aquele período de tempo. Depois que voltou ao normal, o médico a declarou normal e a enviou de volta para casa. Veja, ela estava debaixo de tamanha pressão que simplesmente explodiu, por assim dizer. Ela não estava consciente de qualquer coisa que fez ou disse durante o tempo em que esteve naquela instituição do Estado. Graças a Deus, no momento em que estava me contando a história, ela estava perfeitamente bem, cheia do Espírito Santo e ensinando na escola dominical em uma igreja do Evangelho Pleno. E enquanto estávamos falando sobre isso, ela disse: "Irmão Reagan, se fiz algo errado, eu não sei." Bem, ela pode ter feito ou dito inúmeras coisas que estavam erradas, mas não era ela quem estava no controle. Você está me acompanhando? Pessoas podem estar debaixo de tanta pressão que elas simplesmente perdem o controle. Mas, graças a Deus, se nós conhecemos nossa autoridade como crentes, não temos que entrar nesse tipo de posição. Sabemos o que a Bíblia diz sobre nos livrar de pressão e ansiedade. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. A versão revista e atualizada não nos deixa compreender bem. Vamos ler na versão da Bíblia Amplified. Filipenses 4:6, Amplified. Não se preocupe ou tenha qualquer ansiedade acerca de qualquer coisa, mas em cada circunstância e em tudo, pela oração e petição, pedidos definidos, com ações de graças, continue a fazer os seus desejos conhecidos a Deus. A Bíblia é Deus falando com você. O que Deus disse? Ele disse: não se preocupe. Se você se preocupar,
estará imediatamente violando a palavra. Não se preocupe ou tenha qualquer ansiedade. Isto significa não se inquietar acerca de coisa alguma. Alguém pode dizer: o que vou fazer se não posso me preocupar? Contudo, a palavra diz que em tudo, pela oração e pela súplica, faça seus pedidos serem conhecidos diante de Deus. Com relação a qualquer coisa que esteja tentando se preocupar, comece a orar. É desse modo que você irá obter resultados. Existem problemas que se levantam na vida, mas você não tem que deixá-los dominarem você. Eles podem existir, mas não devem dominá-lo. Você deve reinar sobre eles, você deve dominá-los. Através dos anos, já ouvi 3 médicos diferentes me falarem que existem mais pessoas doentes, mais pessoas no hospital e mais pessoas na sepultura por causa de preocupação do que por qualquer outra coisa. Graças a Deus, não temos que nos preocupar. Não temos que estar ansiosos. Podemos estar interessados, mas não temos que estar ansiosos. Tome tudo o que está chamando sua atenção e coloque diante do Senhor em oração. Obedecer à palavra traz resultados. Pessoas querem obter resultados sem fazer o que a Bíblia diz. Mas se você quer viver em paz, você deve obedecer à palavra. Filipenses 4:7 nos diz o que irá acontecer se obedecermos ao versículo 6. Filipenses 4:6-7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Faça o que o versículo 6 diz e desfrute dos benefícios do versículo 7. A paz de Deus que excede nosso entendimento humano. A paz de Deus é de alguma maneira como a unção. Você não pode explicar em termos humanos. Você pode não saber o que ela é, mas tem certeza do que ela não é. Eu preferiria ter a paz de Deus em minha vida do que ter preocupação, pressão e ansiedade mental. A maioria dos cristãos estão familiarizados com o Salmo 23, mas para alguns ele é apenas um belo pedaço de poesia. Ele é mais do que poesia. É inspirado pelo Espírito de Deus e pertence aos crentes. Salmo 23:1 diz: O Senhor é o meu pastor. João 10:11 e 14 dizem que Jesus é o bom pastor. Se Jesus é o seu Senhor, seu bom pastor, então Salmo 23 pertence a você. Entenda que esse salmo irá trazer paz para a sua vida e o ajudará a se livrar de preocupação e ansiedade. Salmo 23, 1-6. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Porque Jesus é o seu pastor, ele prepara uma mesa perante você, na presença dos seus inimigos. Versículo 5. Alguém pode dizer: continuo tendo problemas. O problema é que você está olhando para o inimigo em vez de olhar para a mesa. Sim, o inimigo é real. E problemas podem vir. Mas na presença dos seus inimigos, Jesus prepara uma mesa diante de nós e o inimigo não é convidado à mesa. O problema de muitos cristãos é que estão olhando para o inimigo em vez de olharem para a mesa. Venha ceiar na mesa preparada diante de você. Costumamos cantar uma música que diz: Jesus tem uma mesa estendida onde os santos de Deus são alimentados. Vem ceiar. Pare de olhar para o inimigo porque ele está atrás de você. Apenas se refugie à mesa. O que há na mesa? Toda e qualquer coisa que precise. Glória, glória, glória. Venha cear. Alguém pode dizer: sim, mas o diabo continua lá.
Certamente ele continua lá, mas não pode fazer coisa alguma. Apenas sente-se à mesa do Pai e não preste atenção ao diabo. Satanás pode tentar chamar a sua atenção para ele e para os problemas, mas ignore-o. A todo momento as pessoas vêm a mim tendo como causa dos seus problemas o fato de continuarem olhando para o inimigo. Eu sei que ele está lá. A Bíblia diz que ele está lá, mas a Bíblia também diz que bem na presença dele o Senhor preparou uma mesa para nós. Então vire seu rosto e olhe para a mesa. O Senhor já a preparou. Jesus não tem que correr para pegar algum pão. Já está lá. Cura é pão para os filhos. Você é um filho de Deus? Cura já está providenciada e está sobre a mesa. Alguém pode dizer, se cura pertence a mim, por que eu não a tenho? Porque você não a pegou? Se você estivesse sentado à minha mesa de jantar perguntando, por que não tenho nenhum pedaço de pão no meu prato? Eu lhe diria que é porque você não pegou nenhum da cesta de pão. Já está lá. Vá em frente e pegue. Reivindique o que você precisa. É seu. A vitória é sua, a cura é sua, a libertação da opressão é sua. Exerça sua autoridade e reivindique o que você precisa em Cristo. Filipenses 4,19 diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Você não precisa ir a lugar nenhum. Você não precisa olhar para qualquer outro lugar. Tudo o que você precisa está sobre a mesa que Deus preparou para você. Deus prepara uma mesa diante de nós. A mesa está à nossa frente e o diabo está atrás. Deus prepara uma mesa diante de nós na presença dos nossos inimigos. O inimigo está lá. Ele continua falando conosco, dizendo que não irá funcionar. Ele está dizendo o quão ruim nós somos e quantas vezes erramos. O inimigo traz todas aquelas coisas do passado, mas se pedimos perdão a Deus por estas coisas, Deus diz, eu nem mesmo lembro que você fez algo errado. Você pode precisar dizer, me passe o prato do perdão. Não estou satisfeito com apenas este, preciso de um maior. O que está na mesa que Deus preparou para você? Toda e qualquer coisa que você possa precisar, desde quando você nasceu de novo até a sua ida para a eternidade, e nunca se esgota. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Glórias a Deus! Eu não sei se tenho ajudado você ou não, mas eu já preguei o suficiente para me deixar feliz. Apenas se dirija à mesa e coma. A provisão não lhe fará bem algum enquanto você estiver apenas sentado à mesa. Você tem que participar. Participe da bondade de Deus. Participe da sua misericórdia. Participe da sua cura. Participe da sua libertação. Diga em voz alta, o Senhor prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Bem na presença de todos os seus inimigos, mantenha os seus olhos na mesa. Mantenha os seus olhos na provisão. Não preste atenção no inimigo ou no que ele diz. Mantenha sua atenção em Deus e no que ele diz. Ele é aquele que põe a mesa. Venha cear. Hoje, grande parte do nosso capítulo foi sobre a responsabilidade que tem a pessoa que está debaixo de alguma opressão maligna. Muitas pessoas debaixo de pressão ou opressão espiritual não têm nenhuma consciência ou responsabilidade pelas suas ações. Este capítulo aborda com muita sobriedade este assunto e termina falando sobre a nossa posição no mundo espiritual, assentados a uma mesa que Deus preparou para nós na presença dos nossos inimigos. Nessa mesa nós temos tudo o que nós precisamos. E me chamou muito a atenção aquela pergunta que muitas pessoas fazem. Se eu já tenho direito à cura, por que ainda estou doente? Segundo a palavra do Senhor, eu entendo que a situação padrão é: nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Há uma mesa perante nós. Nós temos toda a provisão para qualquer situação em Cristo. Então, se não temos qualquer conhecimento do que está por trás de cada situação, a nossa posição padrão deve ser esta: reivindicar aquilo que nos pertence. Eu não sei explicar, não tenho todas as respostas para dizer por que você está passando pelo que está passando neste momento.
No entanto, eu tenho a palavra de Deus que nos afirma que Ele já nos deu a resposta para tudo isso. O que eu devo fazer? Me guiar pela fé naquilo que eu conheço ou simplesmente andar pelo que eu desconheço? Eu vou pela palavra. A palavra me diz que eu tenho a vitória, então eu devo tomar posse dessa vitória. Pai nosso que estás nos céus, nós oramos continuamente aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se nós não cremos que tudo está feito, por que nós oramos assim? Se não acreditamos que temos toda espécie de bênçãos à nossa disposição no reino celestial, então por que nós oramos, pedindo que seja feito aqui como é lá? Muitos de nós esquecemos que Deus é bom. Insistimos em esperar o pior de Deus, ofendendo ao Senhor, e depois nos perguntamos por que a nossa vida é tão desgraçada. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra esclarece. Segundo o teu filho Davi, ela é lâmpada para os nossos pés, ela ilumina o nosso caminho. Então nós preferimos andar à luz da tua palavra, em vez de permanecer na escuridão do passado, onde houve tanto sofrimento, tanta dor. Eu creio que tu chamas à existência as coisas que não existem como se já fossem. Eu vou andar à luz dessa verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.